Bom, você já deve ter tido alguns problemas para criar filtros no TOTS Proteus. E uma dúvida que as pessoas têm é como utilizar os operadores lógicos. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou disponibilizar uma aula que eu criei falando sobre esse assunto. E eu já quero dizer aqui que no nosso novo treinamento do módulo financeiro, todo esse curso falando sobre filtros, porque é muito conteúdo, vai estar presente nele. Se você aí tiver interesse, eu vou deixar o link desse nosso treinamento na descrição desse vídeo. E se você aí caiu aqui de paraquedas, eu quero dizer para você que além dos conteúdos aqui no YouTube, nós estamos lá no Instagram falando sobre TOTS Proteus, Power BI, Excel e RM. Bom, galera, já falei demais. Bora lá para a tela do computador. Filtros e operadores lógicos. Bom, pessoal, nesta aula vocês vão entrar para um treinamento onde nós vamos aperfeiçoar os conhecimentos que vocês já têm aí de filtro. Bom, os filtros, pessoal, eles podem ser encontrados em diversas telas do TOTS Proteus, independente do módulo que você esteja utilizando. No meu caso aqui, pessoal, eu estou no módulo financeiro, ok? Então eu vou vir aqui em atualizações e na parte superior aqui em cadastros, nós temos aqui, por exemplo, cadastro de clientes. Então aqui nessa tela, do lado direito, você vai encontrar essa opção aqui, filtrar. Então se você clicar aqui em filtrar, ele abre a janela aqui de gerenciador de filtros. E clicando aqui em criar filtro, você consegue efetuar um filtro desta tela aqui, ok? Bom, mas o filtro, pessoal, eu vou sair aqui dessa tela. Ele é muito utilizado em uma outra rotina. Então eu vou fechar aqui, vou vir aqui em consultas. E aqui nessa opção de genéricos, ok? Provavelmente você deve ter assistido alguma aula comigo aqui, onde eu entrei aqui nos genéricos. O legal dos genéricos, pessoal, é que eu consigo selecionar qualquer tabela do módulo que eu estou logado, ok? Desde que você tenha esse acesso. Então, para esta aula aqui, nós vamos utilizar a tabela SE2, ok? Eu vou dar um clique em Enter. E a tabela SE2 é a tabela dos títulos do contas a pagar. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. E deixa eu explicar por que eu selecionei esta tabela aqui. Porque nessa tabela eu tenho campos caracteres, eu tenho campos numéricos e eu tenho campos data. Então, com esses 3 tipos de campos, eu consigo mostrar para vocês aqui quase todas as funcionalidades dos filtros, ok? Mas nessa aula aqui nós vamos se atentar aos operadores lógicos, porque tem muito conteúdo aqui referente aos filtros. Bom, então eu estou aqui nessa tela e eu quero diminuir um pouco das quantidades de campos que estão sendo apresentadas aqui. Então, se eu vir aqui em dicionário, marcar e desmarcar, agora o que eu consigo fazer? Eu consigo selecionar só os campos que eu quero que seja apresentado nessa tela. Então vou selecionar aqui, pessoal, o campo prefixo, que é um campo caractere. Vou descer um pouco mais na barra de rolagem. Vou selecionar aqui o nome do fornecedor. Vou selecionar agora um campo data, que é o vencimento real e o valor do título. Vou dar um clique em OK. E por que eu fiz isso, pessoal? Porque quando eu iniciar a montagem dos filtros, o resultado vai ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui na tela. Tudo bem? Bom, e agora vamos para o filtro. Ele também está aqui, ó, do lado direito. Vou clicar aqui em filtrar e ele já vem aqui um filtro padrão aqui, ó, filtrar filial padrão. Eu posso vir aqui nessa opção aqui, ó, de excluir e excluir esse filtro aqui, para ele ficar com a tela zerada aqui. E agora eu vou dar um clique aqui em criar filtro. Bom, vamos para os campos aqui na parte superior. Então o primeiro campo aqui é o nome do filtro, então eu posso salvar esse filtro, eu posso dar um nome para ele, ok? Aqui eu tenho 3 opções, então é o padrão, expressão e função. Vamos começar aqui com o padrão, pessoal, que tem muito conteúdo aqui para falar do padrão. O próximo campo aqui, pessoal, é a ordem alfabética. Então aqui eu tenho um combo box aqui, que eu clicando na setinha para baixo eu consigo visualizar todos os campos que eu tenho. Mas esse campo aqui, ele não está na ordem alfabética. Então se eu clicar aqui em ordem alfabética, ele já coloca todos os campos aqui em ordem alfabética. E aí fica mais fácil aqui para você localizar um campo apenas utilizando aqui o scroll aqui do seu mouse, ok? Bom, falamos aqui já de ordem, então vamos agora selecionar um campo aqui para começar a mostrar para vocês como essa rotina funciona. Então, o primeiro campo que eu vou selecionar aqui, ó, eu deixei posicionado aqui, vou colocar a letra N e eu quero o nome do fornecedor. Então, nome do fornecedor e aqui do lado direito eu tenho o operador. Então, vamos
vamos começar aqui com esse operador, pessoal. E esse operador, ele se altera de acordo com o tipo de campo que eu seleciono. Então, como esse campo é um campo caractere, ele vai me mostrar esses operadores aqui, ó. Igual a, diferente de, menor que, menor ou igual. E tem vários operadores aqui. Se eu selecionar um campo data, quer ver? Deixa eu colocar aqui D de data. Tem aqui, por exemplo, data da baixa. Ele vai mostrar uma sequência bem maior, porque como é um campo data, então, para amanhã, próximos 7 dias, último dias, ok? Então, esse operador aqui, ele tem uma variação de acordo com o campo que eu seleciono aqui do lado esquerdo. Então, vamos começar com o campo de valor, pessoal. Era aqui o valor do título. E, ó, percebam que assim, eu tô tendo uma dificuldade de encontrar o campo valor. Então, para me auxiliar nesse processo, percebam que aqui do lado direito eu tenho uma lupinha. Se eu clicar aqui nessa lupinha, eu consigo visualizar um nome técnico de um campo. E para você aí que já assistiu às nossas aulas de funções do TOTOS Proteus, você sabe que clicando no F1 você consegue saber o nome técnico do campo. Então, o valor do título, eu já cliquei lá no F1, já sei qual que é o nome técnico desse campo. Então, ele é o E2 valor e o nome dele é VLR título. Então, vou selecionar ele por aqui, ficou muito mais rápido, né? E aqui o primeiro operador, pessoal, é o operador igual a. Então, como o nome já diz, igual a significa que eu tenho que ter o valor exato, ok? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, expressão igual a 500, dá um clique aqui no botão adicionar. Ele vai deixar posicionado, se eu clicar aqui salvar. E agora aqui nessa tela, na parte superior, eu vou ter essa opção aqui, ó, valor do título igual a 500. Então, é só eu marcar ela, não esqueçam de marcar, e clicar aqui, ó, em aplicar filtros selecionados. Bom, não vai aparecer nenhum título aqui, porque eu não tenho nessa base um título nesse valor de R$500. Para remover aqui, é só dar um clique em remover. Então, ele remove o filtro que eu realizei. Bom, vamos pegar um título aqui que eu tenho de 6.250. E agora, pessoal, vamos voltar aqui na opção filtrar. E o que eu quero mostrar para vocês é como vocês podem editar um filtro. Então, está o filtro aqui, eu vou dar um clique em editar. E o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui no filtro e vou dar um clique em substituir. Ele vai apresentar para mim o valor aqui em expressão e eu vou alterar aqui para 6.250. E agora percebam que o botão de adicionar agora ele se transformou em substituir. Então, eu vou dar um clique aqui em substituir, ele substituiu o filtro. Na parte superior, ele mantém o nome do filtro da forma que estava antes, que está aqui, ó, valor do título igual a 500. Vai ficar um pouco estranho ser apresentado essa informação na próxima tela. Não vai afetar nada no resultado, mas eu acho que é legal a gente corrigir aqui. Então, eu vou apagar. Ele tem um limitador aqui de caracteres. Eu vou tirar o A aqui e colocar aqui, ó, 6.250. E agora sim, eu vou dar um clique aqui em salvar e aparece aqui, ó, valor igual a 6.250. E vou dar um clique aqui em aplicar filtro. Então agora ele trouxe apenas um título de 6.250 porque eu só tenho um título na minha base com esse valor, ok? Então o igual a serve para isso. E agora, pessoal, vamos falar sobre os operadores lógicos. Então vamos vir aqui em filtrar, editar. E para utilizar os operadores lógicos, pessoal, nós vamos continuar utilizando o campo... Deixa eu dar um clique em fechar, posicionar aqui, dar um clique em substituir, ele vai trazer aqui, ó, o valor do título. Vamos continuar utilizando esse campo. E nós vamos utilizar aqui o maior ou igual a e o menor ou igual a, ok? Bom, imagine a seguinte situação. Você precisa trazer um relatório que traga valores entre 500 e 5.000 reais dos seus títulos ou qualquer tabela aí que você precisa consultar que tenha valores, ok? Então, nesse caso aqui, você vai ter que utilizar este operador junto com o operador lógico E. E é isso aqui que nós vamos fazer. Então, vou escolher aqui primeiro o maior ou igual a. E aqui eu vou colocar 500 reais. Então, um tab aqui e vou dar um clique em substituir. Bom, substituir e agora eu vou utilizar este operador aqui, pessoal, que é o operador E, ok? Então vou selecionar o E e ele continua marcado aqui o valor do título. Eu vou selecionar o menor ou igual a e aqui eu vou colocar o valor de 5.000 reais. Em tab e dar um clique em adicionar, ok? Bom, então deixa eu explicar aqui para vocês. Está escrito aqui, ó, valor do título maior ou igual a 500. Então ele vai pegar todos os títulos que sejam maior ou igual a 500 e
valor do título menor ou igual a 5.000. E tem que ser menor ou igual a 5.000. Então tem que estar dentro desse intervalo, ok? E aqui, pessoal, nos operadores, eu tenho mais dois operadores, ok? Então eu tenho o menor que. E qual que é a diferença do menor que para o menor ou igual a? O menor que, ele só vai trazer títulos menores que 5.000. Então, se tiver um valor exato ali de 5.000, ele não vai trazer os títulos com 5.000. E a mesma coisa acontece com o maior que. Aqui, como eu coloquei, ó, maior ou igual a 500, se tiver título de R$500, ele vai trazer. Mas se eu tivesse utilizado só o maior que, ele só traria títulos com valores maiores que R$500. Então, 500,49 centavos, ok? É apenas essa a diferença aqui desses operadores. Bom, então vamos lá. Vou dar um clique aqui em salvar e vou dar um clique em aplicar filtros selecionados. Então percebam aqui, pessoal, eu vou descendo aqui com a setinha, ó, ele trouxe os títulos aqui de R$708, são maiores iguais a 500, ele trouxe os títulos aqui de R$1.000, de 3.753, de R$2.000 e aqui, ó, acabou, tô apertando a setinha para baixo, ele não desce mais e ele não trouxe os títulos de 10.000 e 6.250 reais. Então ele respeitou aqui esse intervalo. Então por isso que nós utilizamos aí o E, ok? Vamos voltar agora para filtrar. Vou clicar aqui em editar. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma alteração. Do E, vou dar um clique em substituir para o OU, ok? E o OU, o que que ele faz, pessoal? O OU significa ou um ou outro. Então aqui nesse caso, como que está? Valor do título maior ou igual a 500. Então ele vai trazer todos maiores que 500. E aqui nesse, valor do título menor ou igual a 5.000. Como eu coloquei o OU, então ele vai trazer tudo aqui para mim. Então tudo que é maior que 500 e tudo que é menor que 5.000. Na verdade, ele vai trazer todos os títulos da base, entendeu? Porque eu não vou conseguir, utilizando o OU aqui, fixar um intervalo, ok? Vamos dar uma olhada. Dá um clique aqui em salvar. E um detalhe, pessoal. Olha aqui, ó, como que está o nome do filtro. O valor do título igual a 6.250. Porque eu não mudei o nome lá em cima, ok? Mas esta informação não altera em nada o resultado. É sempre bom vocês alterarem para o texto condizer com o filtro que você realizou, entendeu? Bom, vou dar um clique aqui em aplicar filtros selecionados. E percebam que ele trouxe todos os títulos aqui, ó, de 6.250, 8.750, 10.000, trouxe todos os títulos da base. E aí você me pergunta quando nós utilizamos a opção OU. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou pegar dois títulos aqui, ó. Eu tenho um título aqui de 10.000 e eu tenho um título aqui de 6.250, ok? Então eu quero só os títulos de 10.000 e os títulos no valor de 6.250. E aí nesse caso eu utilizo o OU. Bom, eu vou vir aqui em filtro. Vou vir aqui na opção editar. E aqui, pessoal, eu vou clicar aqui nesta opção aqui. Vou dar uma opção, vou clicar aqui em substituir. O valor do título eu quero igual a 6.250. Vou dar um clique em tab, vou dar um clique em substituir. Ele substituiu aqui, ó. E nesse outro aqui a mesma coisa, vou substituir, vou mudar aqui o operador para igual a também e vai ser valor de 10.000. Ok, vou dar um clique aqui em substituir. E agora eu vou dar um clique em salvar. Ah, vamos mudar aqui, pessoal, o nome agora, ó. Intervalo não, selecionados, né? Selecionados. Ele não vai aceitar. 6.250. Ele não... Ah, vamos ver se ele vai aceitar. 10.000. Ele não vai aceitar. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Select. Pronto. Agora ele vai aceitar os 10.000. Pronto. E aqui não é A. Ou. Pronto. Vamos dar um clique aqui em salvar. Ele mudou aqui a descrição, não altera nada no resultado. Vamos dar um clique em aplicar filtro. Está aqui, pessoal. Ele trouxe o valor do título de R$6.250 e trouxe dois títulos aqui no valor de 10.000, ok? Então, para esses casos aqui que serve o OU. Por exemplo, se você tivesse feito um filtro numa tabela de clientes, numa tabela de funcionário, onde tivesse o campo estado ou campo cidade, você gostaria de selecionar alguns estados ou algumas cidades. Nesses casos, você utiliza o OU, ok? Vamos ver
vir aqui em filtro e vamos dar um clique em editar. E uma outra coisa que as pessoas se confundem mesmo, mas eu não poderia utilizar o E? Não pode, porque ó, quer ver? Eu vou clicar aqui e vou substituir aqui, vou colocar o E, ok? E dar um clique aqui em salvar e pedir para aplicar o filtro. Percebeu que não trouxe nenhum. Por quê? Nesse filtro o sistema vai falar assim, ó, dentro do campo valor eu quero igual a 6.250 e igual a 10.000, tudo dentro do único campo. Eu não tenho isso, entendeu? Então eu só consigo utilizando o all. E essa aula já se estendeu bastante, pessoal. A última opção aqui para fechar são os parentes. Os parentes, pessoal, eu utilizo quando eu quero dar prioridade para um determinado filtro, ok? Então eu começo com parentes e termino com parentes. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de filtros com o operador lógico e na próxima aula nós vamos continuar aqui para conhecer as demais opções de filtro. Muito obrigado e aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí, se esse conteúdo te ajudou, já dá um like nesse vídeo aí pra ajudar o nosso canal. E muito obrigado por ter nos assistido até agora. Aguardo vocês na próxima semana com muito mais conteúdo.